Olá, amantes e praticantes da psicanálise. Aqui quem fala é Cláudio Nascimento, professor, pesquisador e psicanalista. No Instagram, minha página é Cláudio_N Nascimento. E eu sou a Girlene Lira, mas pode me chamar de Gi, psicanalista clínica e dona da página girlenelira.psi. E juntos vamos apresentar o podcast Prosa Analítica. O podcast Prosa Analítica é um podcast sobre psicanálise, em que trazemos um convidado para falar sobre algum tema relevante da área. E o tema de hoje é o que são os mecanismos de defesa do ego. Esses processos inconscientes utilizados pelo ego para lidar com conflitos internos, angústias e desejos incompatíveis com a realidade ou com os princípios morais. O que a gente espera no episódio de hoje é discutir esses processos psíquicos que foram inicialmente formulados por Freud, o pai da psicanálise, e posteriormente sistematizados e ampliados por sua filha, Anna Freud, especialmente na obra O Ego e os Mecanismos de Defesa, de 1936. Também pretendemos levar nosso convidado a nos ajudar a entender a relação entre os mecanismos de defesa do ego e os processos de recalcamento. E na clínica, como esses aspectos se manifestam? Essa é uma curiosidade que temos e que gostaríamos de tratar no episódio de hoje. A gente sabe que a psicanálise não é um conhecimento isolado. Pelo contrário, ela nos ajuda a entender diferentes aspectos da realidade. Por isso, vamos discutir também como podemos pensar os mecanismos de defesa no contexto das transformações tecnológicas da sociedade em que a gente vive. A questão da IA, por exemplo, e também dos desafios impostos por essa sociedade do cansaço, como nos alerta o filósofo Byung-Chul Han. Então, pegue sua xícara de café e se acomode no nosso divã, porque para conversar sobre este e outros temas no episódio de hoje, temos o prazer de receber o psicanalista Lúcio Mendes. Seja muito bem-vindo, Lúcio. E para começar, como já é de praxe em nosso podcast, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e seu percurso na psicanálise. Vamos lá. Então, como já foi falado, meu nome é Lúcio Mendes, eu já estou na psicanálise há 10 anos. A psicanálise, eu digo que ela me chamou, porque até então eu era fotógrafo, isso mesmo. E eu fui fotografar um evento de psicanalistas, psicanálise. E eu me apaixonei. Até que chegou um momento que eu deitei no divã. E foi uma cartaz emocional, foi um misto de tantas coisas que eu acabei adentrando na psicanálise. Hoje, eu sou o CEO do Instituto Integra, né? Um instituto que ensina a psicanálise, um instituto dedicado a uma psicanálise freudiana, uma escola que, graças a Deus, respeitada em Brasília. E no demais, é isso também, atendo como psicanalista por tempo integral. Muito bom. Lúcio, a gente sabe que Freud construiu a psicanálise ao longo de décadas e neste processo ele ia revendo os conceitos e as teorias. Então, você poderia explicar para a gente o que são os mecanismos de defesa e como esse conceito foi evoluindo na obra do Freud, ao longo de toda a produção teórica dele? Bacana essa pergunta, né? Assim, os mecanismos de defesa, eles são processos psíquicos. E ele está ali, esses mecanismos estão ali para defender o ego. O ego, ele tem essa necessidade de defesa, porque senão ele perde a estrutura operacional dele dentro do dinamismo da psique. Mas antes de surgir o ego, bem antes, lá em 1894, Freud, em Neuropsicose de Defesa, se não me engano é isso mesmo, ele começa a falar de defesas. Ele ainda não fala de mecanismos de defesa, ele fala de defesas. E ele vai desenvolvendo a sua teoria, né? E o bacana que ele ficou ali bem, como que eu posso dizer, fiel ao inconsciente. No que se diz respeito tanto ao ataque externo de conteúdos que podem realmente ali estar abalando todo o nosso sistema psíquico, aí que ele entra com essa questão de defesa. Tem algo que defende o nosso psiquismo. E ele foi adentrando, foi prosseguindo e tudo mais. Foi quando ele falou do recalcamento a primeira vez? Então, o recalcamento, esse termo, recalque, ele fala num texto de 1915. É interessante,
Porque a primeira tópica gira em torno de 1900 a 1915. E ele coloca o recalque, nesse sentido, como a base da psicanálise no que se diz respeito ao trato das neuroses. Como que as neuroses se comportam no nosso psiquismo. Né? Que são conteúdos recalcados, são conteúdos que a consciência, até então não ego, mas a consciência não suportava. E aí foi lá no texto da inibição, sintoma e angústia que ele faz a virada para a segunda tópica. Então, aí já é no texto de 1923, o eu e o id, aonde ele faz a segunda tópica. Ele começa a falar da segunda tópica no texto, o eu e o id, que é muito interessante. Ali ele começa a dar funções para o ego. O ego até então, aí sim, passa a se chamar ego, porque a primeira tópica, como todos nós sabemos, é consciente, pré-consciente e inconsciente. Até então não era ego. Não era ego. Esse termo ego era até usado, mas não por Freud. E ele começou a usar na segunda tópica. Id, eu e superego. E ali ele percebeu que o ego, isso em 1923, ele percebeu que o ego ele não só recalcava, mas ele tinha um papel administrador entre o id e o superego. Isso é interessante. Essa virada que você fala de 1926, inibição, sintoma e angústia... Isso, em relação aos mecanismos de defesa. Em relação aos mecanismos de defesa, porque assim, por que eu citei a questão da primeira tópica? Porque para chegar inibição, sintoma e angústia, eu tenho que citar que houve uma passagem da primeira tópica para a segunda tópica, isso. Que é muito interessante isso, porque o ego começou a ter essas funções a mais até então, que não eram citadas. Ele começou a ver a angústia de uma forma diferente, na inibição, sintoma e angústia, Cláudio. É interessante, porque o que é angústia? A angústia até então era um sintoma. Tinha algo se movendo dentro de mim e estou em estado de angústia. Ele falou, cara, a angústia ela não é apenas um sintoma. A angústia, ela joga para o outro lado do time. Estou usando as palavras do nosso público. Ela é um indicador do conteúdo traumático, daquele tanto externo como interno que quer eclodir. É um sinal de alerta. Né? É o sinal de alerta. Algo para a gente prestar atenção. É o sinal amarelo. Vem antes mesmo dos mecanismos de defesa serem acionados. Na realidade, a angústia vem, o ego fica esperto, aciona os mecanismos de defesa e aquele conteúdo que iria entrar na consciência, o ego, com a sua expertise, ele lança os mecanismos de defesa apropriados para isso, para impedimento. Que nem sempre consegue, mas muitas das vezes dá certo. Muito bem. Só para lembrar nossos ouvintes que a gente tem um episódio todo dedicado à inibição, sintoma e angústia, né? Inclusive Perfeito. é nosso episódio anterior. Depois, quem quiser ir lá conferir. Por acaso, Xará do nosso convidado de hoje. É verdade. Mas eu estava pensando aqui, Lúcio, como que o conhecimento teórico psicanalítico ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Inclusive, essa nossa apropriação desse conhecimento é um dos pilares da formação psicanalítica, né? É a teoria, é a análise individual e a análise supervisionada. Então, nessa perspectiva, né, de ser um conhecimento que avançou, que evoluiu, a gente teve aí a filha de Freud, que foi Ana Freud, que deu uma grande contribuição para esse tema, né, para a gente compreender um pouco mais sobre esses mecanismos de defesa, como é que eles fazem, né, para nos proteger de nós mesmos. E eu queria que você falasse um pouco dessa contribuição da Ana Freud. O que você tem a nos dizer sobre isso? Ana Freud, é muito interessante essa pergunta, porque muitos pensam que a Ana Freud ela foi para um outro lado do que o pai. Porque ela é uma das... que colocou em evidência a psicologia do ego, certo? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E muitas pessoas que não concordaram com a psicologia do ego pensou que Ana Freud estava indo contra o pai. E ela não estava. Muito pelo contrário. Inclusive Lacan entre essas outras pessoas, né? O Lacan. E muito pelo contrário. Nós vamos falar de um texto de 1937, Análise Terminável e Análise Interminável. Quando Freud estava lançando esse texto em 1937, que fala sobre as resistências, que nós vamos
ver mais para frente sobre os mecanismos de defesa, Ana Freud, um ano antes, estava lançando o ego e o mecanismo de defesa. Ou seja, ela estava muito afinada com o pai. E por que eu digo que ela estava muito afinada com o pai? O pai, nessa época, estava muito doente. Lembra que ele estava exilado? Quem ficou com ele? Ana Freud. Sim. E o tempo todo. Então, Ana Freud foi essa mulher. Primeiro, psicopedagoga, tá? Da área da educação, escritora. Ou seja, uma mulher muito versada, uma mulher muito inteligente. E ela contribuiu como? O pai, Freud, é o seguinte, ele foi escrevendo. E sobre mecanismo de defesa, ele foi jogando na obra dele. Aqui, ali. O que ela fez? Ela sistematizou tudo. Deixa eu pegar aqui com muito carinho, com muito amor, de papai. O homem que fez a minha análise de 1918 até 1922. Depois eu retomei com ele em 1924 a 1925. Esse cara conquistou a minha mente. Deixa eu pegar esse material dele aqui e dar de presente para ele essa obra. Então foi isso, ela sistematizou, né? E ela foi uma das precursoras da psicologia do ego, uma das vertentes da época da psicanálise, né? Na época. E quais foram esses mecanismos que ela sistematizou na obra dela? Então, eu até pus a minha colinha aqui para que eu não possa errar. Né? Sim. Na realidade, os mecanismos de defesa, hoje nós conhecemos muito mais de 30 mecanismos de defesa. Freud começou com 5, 6 ali, espalhados. Dentro da obra dela, ela conseguiu colocar 10. Ela nominalizou 10 mecanismos de defesa. Aqui está o principal, o xodó do pai, né? Do pai Freud, o recalque. Aí tem também a regressão, o isolamento, a anulação, a projeção, a formação reativa, a introjeção, voltar-se contra si mesmo, isso aqui é muito interessante, a inversão e a sublimação. Esse aqui são o que ela realmente cita na obra, né? Agora, quando você vai ler a estrutura da obra freudiana, que é muito interessante, você vê não apenas esses 10 mecanismos de defesa e não apenas também os 5, 6 que o próprio Freud citou, você vê muito mais. Por isso que a psicanálise ela é evolutiva, Cláudio, como você falou. Ela não para no tempo. Daqui a pouco a gente vai conseguir ver mais mecanismos de defesa, porque o tempo está mudando. Sim, muito interessante isso. À medida em que a sociedade vai mudando, também novos mecanismos podem ser desenvolvidos, né? Não quero adiantar, né? Mas eu me lembrei da IA, por exemplo. Mas acho que sobre isso a gente fala um pouco mais adiante. Lúcio, existe quando a gente fala em mecanismo de defesa, a intenção que se tem, o que se pretende, é proteger o ego, né? Como você já sinalizou, você já explicou. Então, o que se busca é diminuir, não é essa tensão psíquica, a ansiedade, é uma busca, portanto, do equilíbrio, né? Mas há um momento ali em que esses mecanismos eles deixam de proteger o ego e passam a desestruturar a psique. Né? Há uma fronteira ali. Eu queria que você falasse um pouco desse limite, quando ele deixa de ser protetivo e passa a se tornar fator desestruturante da psique. O mecanismo de defesa ele é muito interessante quando eu penso da seguinte forma. Ele é uma injeçãozinha que eu aplico para um determinado momento. A injeção passou o efeito, a pessoa está mais aliviada. Ou seja, o mecanismo de defesa, ele surge num momento que a pessoa não dá conta de lidar com aquela realidade. Aí chega um momento que esse mecanismo ele sai e a pessoa começa a elaborar o que está acontecendo. Qual que é a problemática? Quando esse mecanismo de defesa ele fica estagnado no ego. Ele está ali constantemente. O ego sempre está pegando ele para realmente usar como defesa. Só que começa a criar resistências. Isso nós vamos ver talvez daqui um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque ficou cristalizado, eu vou usar um termo moderninho, ficou cristalizado ali, sempre está usando e está modificando a personalidade da pessoa. Dá um exemplo para a gente, assim, na vida prática. Por exemplo, um desses que você citou, que a Ana Freud sistematizou, né? Deles, assim, um que seja mais comum. Beleza. Negação, não sei, assim, aí como que funciona na prática? Vamos lá, vamos falar da projeção, então.
Quanto que o mecanismo de defesa da projeção ele está sendo nocivo? Todo problema que tem um afeto, tem uma causa emocional muito grande, eu sempre trato com a projeção. Tudo é o outro. E eu quero, qualquer demanda, eu trato com projeção. Ou seja, eu estou usando em excesso esse mecanismo de defesa. Então, o ego ele não consegue ter flexibilidade, porque cada causa, vamos assim dizer, avanço que um conteúdo que tem uma energia psíquica que não é boa para a realidade do momento do psiquismo, ele sempre vai tratando com o mesmo mecanismo de defesa. E isso é uma estagnação. Resumindo, isso acaba fazendo parte da pessoa. E Freud fala da seguinte forma: desativar, fazer com que um mecanismo de defesa desse deixe de ser usado é muito difícil. Aí nós vamos lá para 1937, análise terminável e interminável. Então, uma pessoa, por exemplo, que usa o mecanismo de defesa da projeção de uma maneira desestruturante, seria aquela pessoa que nunca se responsabiliza pelas coisas que acontecem com ela sempre acha que a culpa é do outro. Na prática é assim que funciona, e a que usa de uma forma, digamos assim, que realmente funcione como uma defesa, é a que eventualmente projeta no outro, mas nem sempre. Então, na realidade, ela está projetando o conteúdo dela. Por isso que é projeção. Eu projeto aquilo que é meu no outro. Seja raiva, seja o que for. Eu projeto no outro. Só que, quando se fala que esse mecanismo de defesa ele não está sendo eficiente, ela está usando essa projeção para qualquer situação psíquica, para qualquer conteúdo psíquico. Então, o ego, ele fica como se fosse com aquela muleta. Ele fica capenga. Ele não consegue fazer a energia psíquica se mover nesse dinamismo. Por quê? Porque ele só usa de um mecanismo de defesa ou um ou outro nesse sentido. E explica pra gente quais são os mecanismos de defesa que a Ana sistematizou, desses que ela sistematizou, quais são os mais comuns, assim, que a gente vê mais, inclusive você na clínica, assim, quais que são mais encontrados hoje em dia? E aí, se você puder dar esses exemplos práticos para o nosso ouvinte, acho que ajuda muito. Vamos lá. Vamos falar aqui da anulação, né? A anulação é interessante. Vamos pegar você como exemplo, tá, Gi? Tá. Vamos dizer que você é minha analisanda. Tá. Aí, você pega na terapia, você fala assim, olha, Lúcio, você está muito chato hoje, você está muito bagunçado, eu não estou gostando dessa terapia. Você vai, levanta e vai embora. Aí, na semana que vem, você volta. Aí você vem com um presente para mim, algo simbólico, um retratamento. Ou seja, inconscientemente, você começa a usar de um comportamento, de algo simbólico para retratar algo que você fez. Mas nem você está sacando que você está tentando fazer isso. Isso acontece bastante também em clínica. Né? É interessante. Vamos ver que o outro aqui. Talvez... interessante. É a inversão. A inversão é mais ou menos parecido com isso. O Cláudio pega completamente um analisando desaforado e o analista ali, com cara de quê? Com cara de quê? De jogador de pôquer, de paisagem. Não, gente, com cara de analista, sustentando o divã ali. E o Cláudio no desaforo. Só que, na outra sessão, Cláudio resolve voltar. E Cláudio senta e fala assim, olha, você foi tão desaforado comigo, você não percebeu tanto que você fez errado comigo, eu não mereci o que você fez. Ou seja, ele inverteu essa situação. Né? Só que isso é de uma forma o quê? Inconsciente, porque ele pensa que ele é a vítima mesmo. Então, a gente pode dizer que há situações em que os mecanismos de defesa, eles se tornam um entrave para o tratamento psicanalítico, né? Em alguma medida, eles podem dificultar se não forem bem administrados, né? Na clínica, você percebe isso? Isso, eles se tornam verdadeiras resistências. Freud fala isso no
no texto de 1937, terapia, análise terminável, análise terminável e análise interminável. Né? Não é análise terminável e interminável, isso mesmo, obrigado pela correção. Freud ele fala nesse texto de 1937, justamente isso, que os mecanismos de defesa eles podem se tornar verdadeiras resistências no campo analítico. Entendi. E como o analista maneja isso? Então, é interessante, porque essas resistências, elas vêm daquela forma. É no discurso, é no comportamento, você consegue ver essas resistências. Por exemplo, eu estou esquecido, não lembro desse fato. É uma resistência dentro do set analítico. Não vim para a sessão também é uma resistência. Né? Mudar de assunto, de repente, é uma resistência. Querer intelectualizar, explicar de uma forma psicanalítica o que está passando com ele também é uma resistência. Justificar todas as situações, racionalizar, comportamentos. Isso. Não é? Negar, né? Negar. Ou seja, os próprios mecanismos de defesa se tornam resistências. Sim. E aí, como que o analista vai lidar com isso para que isso não trave o tratamento psicanalítico? Então, tudo é o processo psicanalítico. A psicanálise ela não é uma terapia breve, é a terapia do discurso. E, pegando o mais freudiano de todos, Lacan, ele diz muito bem que o discurso ele vai se ajustando. A pessoa ela vai vendo as suas faltas e ela vai reconhecendo as suas repetições. Ela vai reconhecendo que ela realmente assim está fazendo algo que não está muito legal. Por quê? Porque ela começa a depositar o que não é legal na pessoa do analista. E o que acontece quando ela deposita na pessoa do analista? É a transferência. E isso é o boom da análise. Porque quando ele transfere para a gente tudo isso aí, ele começa a enxergar esse conteúdo em nós. Aí ele começa a trazer para a consciência o que realmente está no psiquismo dele. E trazendo agora para a atualidade, né, esse nosso tema. A gente tem visto o aumento de relatos de pessoas utilizando o IA para fazer terapia. Inclusive nas redes sociais, há pessoas que se apresentam como psicanalistas vendendo esse tipo de serviço, né? E eu gostaria que você falasse para a gente, para o nosso ouvinte, quais são os perigos dessa prática, principalmente em relação aos mecanismos de defesa. Ok. A IA, ela é muito interessante, ela nos ajuda muito em termos de pesquisa, ela pode muito ajudar o psicanalista no campo da pesquisa, isso é muito bacana. Mas ela não pode substituir um analista de forma alguma. Primeiro, não tem transferência, sem transferência não há análise. Por quê? Porque a IA, a inteligência artificial, ela vai pelo viés da confirmação. Aquilo que a pessoa fala para ela, ela vai ajudar a confirmar. E qual que é a problemática? Confirmando, ela pode até mesmo fazer com que os mecanismos de defesa que alguns estejam sadios na pessoa, comecem a ficar doentios, criando resistências. Então, a IA, ela não está ali para ir para o confronto. Ela está ali para confirmar o que você está falando. Agora, quando a pessoa ela encara a IA como um terapeuta, infelizmente, principalmente uma IA que é um produto de um terapeuta que pôs no mercado, é uma irresponsabilidade com a humanidade e aquela pessoa que adquiriu aquele produto, infelizmente, ela colocou a saúde psíquica dela em risco. Sim, é muito grave, né? Inclusive, como você falou, pode, ao invés de, digamos, manejar e lidar com esses mecanismos como o analista faz, potencializar esses mecanismos, né? Como a gente já citou a projeção, né? Como você disse, se é do viés da confirmação e a IA só fala o que a pessoa quer ouvir, ela vai ficar projetando na IA ali, a IA vai devolver para ela nada. A IA não trabalha com a subjetividade. A IA, ela está no campo da intelectualidade, da racionalização.
A IA, ela pega aquilo que está nos bancos de dados. Parece que é novo, parece que ela está lendo a sua alma. Não. Porque o que o analista faz não é olhar nem tanto para as palavras que o analisando diz, mas o que está atrás, o que o inconsciente está fazendo flotar. A IA nunca vai conseguir isso. Sim, é interessante. Acho que nessa linha, né, mais reflexiva, mais filosófica, a gente pode trazer aqui para o debate a contribuição do pensador coreano, né, radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han. Tem um texto dele, um texto já bastante conhecido, que é A Sociedade do Cansaço, em que ele diz, né, ironicamente, que o sujeito contemporâneo se tornou escravo de si mesmo, a partir da premissa, você pode tudo. Então, Lúcio, hoje nós sentimos que somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso e pelo nosso fracasso, né? Eu queria que você falasse, assim, que mecanismo de defesa temos utilizado nesse contexto todo, né? Nessa nova e desafiadora realidade em que a gente vive. Sim. Então, Girlene, você pode tudo. Cláudio, você pode tudo. Eu posso tudo. Quando eu começo a pensar dessa forma, eu chamo toda uma responsabilidade de realização de desejo. E o desejo, na psicanálise, você tem o desejo em busca de um objeto. Mas o gozo da busca desse objeto nunca é completo. E quando eu falo que eu consigo, eu posso, eu sou senhor de mim mesmo, eu chamo para isso e eu não consigo realizar o gozo total desse meu desejo, sabe o que acontece? Eu começo a entrar em crise de identidade. Porque eu faço, eu conquisto e parece que eu não estou conquistando. Eu sou o meu patrão. Antes, me desculpa que o outro era o meu patrão. Mas agora eu sou o meu patrão, eu faço, parece que eu realizo, mas sempre vai estar em falta. Porque nós somos um sujeito dividido, faltante, nesse sentido. E onde que entram os mecanismos de defesa? É quando nós vamos justificar o porquê que eu não estou conseguindo, se eu posso tudo. Né? Aí entra a racionalização, começa a falar, não, sabe, é porque o processo, eu tenho que pegar ele de uma outra forma, talvez de um outro viés, está fácil, vai dar tudo bem. Ou eu posso começar a projetar, eu posso começar a falar assim, não, olha, foi o meu parceiro de vendas, ele que fez errado, porque estava fácil. Estava nas nossas mãos, mas ele não conseguiu fazer. Ou a negação. A negação é a situação está toda ruim, ele não está conseguindo alcançar o objetivo dele, mas ele está lá. Não, nós vamos alcançar, pode ficar tranquilo. E não alcança. E o que acontece? A pessoa, ela sente essa insatisfação psíquica, ela começa a sentir essa ansiedade, o ego começa a ficar desestruturado, ele não consegue mais ter essa mediação saudável do id com o superego e realidade externa, ou seja, a pessoa sai do centro da sua realidade e começa a viver uma outra realidade, aquela que eu tudo consigo, mas ela não consegue ver nada disso na frente dela. Muito interessante. O Han, ele faz uma reflexão comparativa, né, entre a sociedade disciplinar e a sociedade do cansaço também, a sociedade do desempenho. Né? Na sociedade disciplinar, nós era a sociedade do controle, nós éramos controlados, os corpos eram controlados, havia disciplina. E hoje, na sociedade do desempenho, nós é que nos impomos assim, nesse ritmo, né? de resultados, de metas, né? Nós nos tornamos seres extremamente performáticos. A gente precisa vender a melhor imagem, a gente precisa entregar o melhor resultado. E aí eu até pergunto assim, para o debate, assim, quer dizer, em que medida essa nova postura não é ela própria um novo mecanismo de defesa dessa sociedade do desempenho e do cansaço em que nós vivemos? Verdade. Né? Se for parar para pensar dessa forma, é um mecanismo de defesa, sim, doentio. Sim. Muito doente. Porque esse mecanismo, ele me coloca em uma posição que
simbólica. Simbólica por quê? Porque eu nunca vou alcançar. Sim. Eu nunca vou ter o meu desejo, eu nunca vou ter o meu gozo completo. Aquele objeto que eu penso que realmente eu alcancei, na realidade eu não alcancei. Está faltando. Sim. Aí, realmente, quando eu começo a pensar que eu não estou mais a disciplina ela é interessante por isso. Uhum. Ela te traz para a realidade. Sim. Quando você sai dessa disciplina, o que acontece? Você pensa que você pode tudo. Só que você não pode. Isso é muito interessante. E Sim. poder tudo, como você falou em relação ao desejo, né? É angustiante. Poder tudo... Hoje, por coincidência, eu estava falando disso no set analítico. A criança, por exemplo, ela pede limite. Uhum. Ela precisa de limite em algum momento da vida dela para ela se estruturar. Então, quando essa sociedade que a gente vive, né, neoliberal, e o que eu acho mais rasteiro disso é o capital te incutir desejos que você nem tem e fazer você acreditar que você deseja aquilo e começar a correr atrás do rabo, né? Porque é isso que a gente está falando. Quando você achar que você atingiu uma meta, vão te oferecer outra possibilidade. Ah, vamos supor, você perdeu 15 quilos, mas e o cargo de diretoria na sua empresa? Uhum. Ah, você conseguiu o cargo de diretoria na sua empresa, mas e a casa na praia? E essa mistura, né, de coisas com experiências e performance, assim, né? Então, o que eu sinto é que o ego, de um modo geral, está enfraquecido, né? Essa sociedade que a gente está conseguindo minar o nosso ego. E as pessoas, elas estão seguindo direções a ermo. Sim. Sem saber o que elas querem de verdade. E aí fica difícil se defender, né? Uhum. E é interessante também, acho que a gente volta a um aspecto que você mencionou agora há pouco, né, em que medida esses processos todos, né, que existem, eles são para nos proteger e quando utilizados exageradamente, eles se tornam fatores desestruturantes. Ou seja, vamos dar um exemplo, quer dizer, não há problema nenhum a gente estar nas redes, né? A gente ter o nosso perfil, alimentar o nosso perfil com as nossas experiências diárias, né? Com o nosso cotidiano, até para manter uma memória da nossa trajetória, da nossa vida. Agora, quando a gente começa a ficar refém disso, refém de curtidas, de likes, né? Quando a gente começa a consumir, a gastar muito tempo, né, nessas interações, aí eu acho que já se torna algo desestruturante, porque afinal de contas isso acaba fazendo falta em outros campos da vida, né? Afetando outros campos da vida. Com certeza, porque entra uma idealização de eu. Eu quero ser aquilo que eu não sou, mas a rede social, ela pode mostrar quem eu realmente quero ser. Só que chega um momento que eu penso que eu sou aquela pessoa da rede social. Uhum. E eu começo a me movimentar como aquela pessoa, só que eu não sustento isso na realidade. É onde que Freud fala da realidade externa também, que pressiona o ego. Porque o ego, ele não vai sustentar aquela máscara. Porque aquela máscara não é ele. Na realidade, também é um mecanismo de defesa. Uhum. Olha que coisa interessante. Uhum. Eu estou me defendendo do que na rede social? Eu estou mostrando quem eu não sou, defendendo de quê? De quem? Uhum. Que conteúdos você não está querendo acessar, né? Ao postar. Que interiorização e que projeção eu pratico ali nesse processo, né? O que eu não dou conta de ver no meu espelho, na minha casa, que eu tenho que usar algo completamente o contrário na rede social para sustentar a minha psique, embora doentia. Uhum. Excelente, Lúcio. Excelente mesmo. Bom, agora é o momento do nosso podcast em que pedimos para o nosso convidado indicar algum material que nos ajude a aprofundar ainda mais o nosso tema, Lúcio. Nesse terceiro bloco, chamado Páginas e Telas, queremos ouvir a sua sugestão de livro, filme, pode ser uma música, um conteúdo da internet, enfim, algo que nos faça entender ainda mais sobre como
os mecanismos de defesa impactam na nossa vida. O que você trouxe pra gente hoje, Lúcio? Então, gente, o livro não tem como sair fora, né? O ego e os mecanismos de defesa, muito interessante, né? Ana Freud, Freud, não tem como escapar disso. E só para uma coisinha que eu passei batido, foi a questão de Lacan, que ele perguntou sobre Ana Freud, sobre a psicologia do ego, e eu acabei não respondendo. Vou aproveitar agora, pode ser? Claro! Lacan, ele divergiu de Ana Freud, né? Porque Ana Freud, ela foi na linha do fortalecimento do ego, da estrutura do ego, para que ele pudesse suportar a realidade externa, o id e o superego. E Lacan, ele fala da seguinte forma: olha, a nossa preocupação tem que ser com o sujeito do inconsciente e o seu desejo. Foi aonde que ele divergiu, e só foi nisso, mas depois ele bateu palma para ela e falou assim: ela é notável. Inclusive no livro, eu acho a justificativa dela muito plausível, óbvio, né? Assim, de que o analista, ele lida com o ego no setting, né? Assim, na hora que a gente tá ali analisando, a gente tá lidando com o ego dele num primeiro momento. Então, entender esses mecanismos de defesa para conseguir quebrar a resistência é fundamental, né? Então, assim, foi fundamental a obra dela, né? Com certeza. E uma música seria Metamorfose, de Raul Seixas. Né? Não ser essa metamorfose ambulante, ou seja, não aceitar ter um ego que tenha mecanismos de defesa rígidos, inflexíveis, mas que eu possa ter uma dança no meio desses mecanismos de defesa. Mas aí alguém me faz a pergunta: quantos mecanismos de defesa não são inconscientes? Mas eles podem se tornar conscientes na terapia. E uma vez que você se percebe aonde você está preso, há possibilidades de libertação. Maravilha. Muito bom. Agora a gente chega ao quarto e último bloco do nosso podcast, que é o Mural de Recados. Neste último bloco, a gente traz algumas mensagens dos nossos seguidores, das pessoas que acompanham o nosso trabalho, que, claro, ouviram o último episódio, Inibição, Sintoma e Angústia, né? A Janara Lopes, que é psicanalista clínica, nos mandou a seguinte pergunta: no mundo de hoje, em que todo mundo posta uma versão editada de si nas redes sociais, dá para dizer que alguns comportamentos ali são mecanismos de defesa? Que tipo de defesa você vê com mais frequência nesse cenário de Instagram, stories, filtros e etc? Então, é muito interessante isso aí, né? Na realidade, o próprio perfil, que ali ele tem todo um glamour, que na vida real não tem, já é uma defesa. Eu estou me escondendo. Eu não quero mostrar realmente quem eu sou, né? Negação. Eu estou me negando à sociedade. Às vezes nós estamos ali copiando conteúdos de outro, mas o nosso conteúdo da vida real eu não mostro. Eu posso estar negando. E tem toda aquela questão também de um ego, estar idealizando um ego, né? Esse ego aqui, essa forma como eu me mostro, é mais aceitável diante da sociedade. Aí começa a anulação, uma forma simbólica de eu mesmo, vamos assim dizer, ser cruel comigo, a tal ponto que simbolicamente agora eu vou me recompensar. Eu vou colocar uma foto bonita minha, mas na realidade eu não penso aquilo, eu mesmo não penso aquilo de mim, né? Então vai por aí. Maravilha. A gente até já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? E eu achei muito curioso isso, assim, pensar em que conteúdos a gente não quer acessar quando a gente posta determinados conteúdos, né? É isso aí. A Paloma Vieira, ela postou nos comentários lá no Spotify o seguinte: isso acerca do episódio passado. Conteúdo extremamente necessário na psicanálise. Lúcio Faria é um grande psicanalista e professor. Parabéns. Obrigado, Paloma. Valeu, Lúcio Faria, né? Foi realmente também uma entrevista muito bacana. O Murilo Assis, ele é psicanalista, ele manda a seguinte pergunta: Lúcio, como podemos pensar o movimento de desrepressão que vivemos na contemporaneidade, sobretudo no campo da sexualidade? Como é que você vê isso? Olha, no tempo de Freud era tudo muito proibido.
Era tudo muito castrado. E hoje, essa desrepressão, ela está aí, gente. Hoje o sexo está mais solto, você pode fazer do jeito que você quer. E não somente o sexo, qualquer outra coisa está bem solta, está bem livre. Mas isso não significa que o recalque psíquico acabou. Ter um comportamento mais liberal não significa que o seu psiquismo ele deixou de ter as regras de funcionamento. Ele diz que quem realmente vai entrar ali dentro daquele lugar. Não é só porque está liberado isso ou aquilo. E quando nós falamos de sexualidade, nós estamos falando do desenvolvimento da personalidade. Estamos falando de fases psicossexuais. Nós estamos falando de toda uma estrutura de personalidade que pela cultura, né, e pela inibição da cultura, pela castração da cultura, o sujeito, em alguns momentos, ele se tornou doente. Só que engano daquele pensando que a liberação de alguns comportamentos vai resolver a vida psíquica da pessoa. O superego vai continuar com a sua moral. O id vai continuar doidinho. Não pensa que só porque você deu mais para ele vai ficar satisfeito. É pouco. É como se fosse uma droga. Sempre quer mais. Sempre quer o prazer. E o ego não tem jeito. Ele sempre vai estar nessa frustração de poder lidar com essas instâncias. Por que frustração? Porque é difícil ele lidar com o prazer e o desprazer ao mesmo tempo. É difícil ele lidar com a moral do superego, com a realidade externa e com as pulsões potenciais do id. Então, esse lance de desrepressão é interessante, talvez culturalmente, mas não vai deixar de ter recalque psíquico, não vai deixar de ter mecanismo de defesa, não vai deixar de ter que ter investimento em saúde mental. É isso. Inclusive... continuamos neuróticos, né? Apesar de todas as transformações culturais. E uma outra pergunta que a gente pode colocar a partir da pergunta do Murilo, sem querer me contrapor ao Murilo, essa desrepressão em que contexto, né? Quer dizer, a sociedade ela não avança toda da mesma forma, né? Quer dizer, entre as conquistas femininas, por exemplo, em outros grupos sociais, né? No campo da diversidade, quer dizer, a sociedade não está toda desreprimida, assim, quer dizer... De forma alguma. De forma alguma. Isso é cultural. Cada cultura ela está em um nível psíquico ali, daquela região, daquela localidade, porque a cultura ela influencia, é o mal-estar da civilização. Eu até anotei aqui, mais possibilidades é diferente de mais liberdade psíquica. O fato de você ter mais possibilidades não significa que você tem essa liberdade psíquica. Você vai ser castrado, sim, não se preocupe. Conteúdos vão de encontro a você e vão querer te confrontar, e o ego vai ter que ter esse jogo de cintura, a angústia vai ter que apontar para esse conteúdo, para o ego disparar os mecanismos de defesa, porque senão a nossa psique ela vai entrar em colapso. Então, não é liberando de mais ou liberando de menos, é você procurar estar na medida. Eu acho curioso, culturalmente falando, né? Por exemplo, essa desrepressão, gostei dessa expressão que o Murilo usou, por exemplo, tem rendido menos atividade sexual entre a geração mais jovem. Sim. Então, tá tudo liberado e ninguém quer. Assim, ninguém é muita gente, mas assim, né, tem tido dados nesse sentido. Né? A geração Z tem feito menos sexo do que as gerações anteriores, e justo no momento em que tudo é liberado. E aí um outro ponto que eu acho importante assim, pra gente problematizar isso é a questão da pornografia hoje em dia. Que a gente vive também uma epidemia de pornografia, e isso tem gerado impotência masculina, falta de interesse por sexo. E aí eu acho curioso e interessante trazer para o nosso tema, porque já existem indícios de que o que esses rapazes estão preferindo?
o ideal, o não contato físico que eles encontram na pornografia versus ter que se relacionar com alguém, correr o risco de ouvir um não, ter que conquistar, lidar com a frustração. Então, como se fosse num mecanismo de defesa e problemático, eles recorrem à pornografia. Acho que é um dado interessante. E como você falou, né? Porque sempre quando eu vejo falar sobre isso, é óbvio que a gente não vive na época das histéricas de Freud, em que a mulher não podia realmente, praticamente não podia ter vida sexual, né? Mas ainda hoje, com toda essa liberação, existe um número enorme de mulheres que não gozam, nunca tiveram um orgasmo na vida. Então, é até a página 2, né? Como você estava falando, né, Lúcio? Tipo, é isso. É relativo. E assim, gente, aonde tiver o ser humano, sempre um mecanismo de defesa vai estar aparecendo. Com nomes diferentes, em situações diferentes, em culturas diferentes. Freud ele começou a relatar de 5 a 6. Ana, ela ampliou, sistematizou, ela falou de 10 no livro dela. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, depois disso, quantos mecanismos de defesa apareceram e vão aparecer de acordo com a cultura, de acordo com a sociedade. Eu queria só, antes da gente encerrar, trazer um mecanismo de defesa que eu acho que a gente acabou passando batido e não falou dele, e eu acho que ele é bem importante, que é a sublimação. Sim. Queria que você falasse um pouquinho pra gente, Lúcio, de como funciona a sublimação. É o mais bacana de todos, no sentido assim. Custo-benefício, né? São ganhos, né? São ganhos. Tem ganhos. É o mais mocinho de todos, vamos assim dizer, né? Comportado. Porque é justamente isso, né? Eu vou buscar um comportamento social aceitável, uma atitude psicossocial aceitável, né? Ou seja, eu vou sublimar. Eu vou deixar de fazer aquilo que eu reprovo, porém eu vou fazer outra coisa que a sociedade aceita, mas que se equivale. Aí sim, para que a minha pulsão ela possa ter um destino. Né? Um destino social, um destino aceitável. Isso pode ser em qualquer área, nas artes, na profissão, no que for, no esporte, na psicanálise, na psicologia, nesse podcast maravilhoso com vocês aqui, né? Sim. Isso. Por exemplo, assim, você falou esporte, eu lembrei, uma pessoa que às vezes tem uma agressividade muito grande, virar um lutador de MMA. Sim. Seria uma sublimação. Ela estaria direcionando aquela libido ali agressiva para algo socialmente aceito. Sim. Eu vou até mais longe ainda um pouquinho. Aquela pessoa, isso é tudo inconsciente, para quem está nos ouvindo, galera, é tudo inconsciente. Aquela pessoa que tem um desejo de esquartejamento, de cortar, vai pro açougue, se torna médico. Sim. Porque isso, mas Lúcio vai para esse extremo? Vai. E tá tudo bem. Ela vai se encaixar na sociedade Vai se encaixar. e não vai viver as consequências, né, das suas dificuldades aí em lidar com essas questões internas. Sim, é isso. Muito bom. Muito bom. Bom, caros ouvintes, chegamos ao fim deste episódio. Foi maravilhoso, Lúcio. Muito obrigada. Gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente. Obrigada por essa prosa tão leve, tão relevante ao mesmo tempo. E agora eu queria que você aproveitasse o espaço para deixar seu contato, falar dos seus projetos, enfim. Conta pra gente como que a gente te encontra, inclusive nas redes. Ok. Os projetos é que o Instituto Integra, o nosso curso de psicanálise que está aberto para todos que querem crescer, né? E ajudar outras pessoas. E ajudar outras pessoas. E eu fico muito feliz de estar com a psicanalista Girlene, com o psicanalista Cláudio, tudo fruto aqui do Integra, né? São pessoas assim que eu posso falar, são de lado a lado. Eu aprendi muito com vocês, a forma como vocês conduziram aqui também. Minha rede social é Lúcio, _Mendes, oficial. Eu atendo aqui, estou por tempo integral para o Instituto Integra, né? E para aquele que deseja realmente ter uma saúde mental de qualidade, estou à disposição para os atendimentos. Muito bom. Se esse episódio fez sentido para você, siga o Prosa Analítica, compartilhe com quem pode se interessar e permita-se refletir sobre o que ficou dessa conversa.
A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! E lembre-se, escutar a si mesmo também é um ato de cuidado.